Vocês são do segundo C? Tem gente aqui já do segundo ano C? Estou precisando atualizar aquela lista. A gente precisa conseguir atualizar essa lista aqui, identificando quem é do segundo C, que estava na aula anterior e hoje também, né? E aí parece que vocês não estão conseguindo. Aqui está restrito a administrador. Vocês não conseguem escrever aqui, né? Então eu acho que o representante tem que copiar e aí, né, se puder me ajudar, os representantes de turma do segundo C, eu acho que alguém já falou também que vai me ajudar a atualizar essa lista. Eu pedi aqui, deixa eu ver com quem foi. Tinha me dado essa lista. A Milene do segundo ano, ela printou a tela na aula passada e agora vamos tentar aqui. Entre em contato com a Milene para atualizar essa lista. Tá bom? O pessoal está entrando. Eu vou atualizar não, vou compartilhar a minha tela que vocês não estavam vendo o que eu estava falando. Eu estou falando assim, ó. A Milene, ela vai me ajudar. Ela está conversando comigo. Na aula passada ela printou, né, quem estava participando da aula e me mandou. Agora eu estou precisando atualizar a presença com os alunos da turma do segundo ano C. Viu? O que eu posso fazer aqui também? É para tentar pegar o nome de vocês. E nós vamos iniciar a aula de hoje falando dos processos de transferência de calor. Correto? Na aula passada, vocês foi com o professor Laurindo e ele me disse que reforçou novamente a questão da calorimetria com vocês. Deixa eu aceitar aqui novamente, aceitar todos. E aí Laurindo falou o que comigo? Vocês viram a equação fundamental da calorimetria, calor específico, capacidade térmica, que é justamente o que a gente tinha visto anteriormente. Na última aula a gente também estava fazendo isso. Então, geralmente o que a gente está fazendo é sempre reforçando, né, o conteúdo que o professor anterior pode ter ministrado, comentado. E aí a gente está fazendo sempre isso, uma espécie de revisão, né, desses assuntos. Bem, aí hoje a gente vai avançar. Só fazendo uma breve recordação, a gente fala. Aqui vou ter que ficar, isso daqui é ruim. Deixa eu começar só depois que todo mundo, pelo menos, acalmar essa entrada de pessoas aí. Vamos dar mais um tempinho.
tem 27 alunos. Vocês, alguns poucos entraram em contato, tirando algumas dúvidas, mas foram dúvidas simples. Mais questão também de conseguirem anexar as atividades. Está tudo bem, né? No geral. Carlos Eduardo entregou a tarefa. Beleza. Né? No geral tá tudo tranquilo. Tá? Algumas pessoas não conseguem anexar, dá uns errinhos. Né? Se tiver... Isso, atualizem lá, viu? Quem ainda não concluiu, porque no segundo ano, olha aqui quais são as atividades. Nas instruções eu deixo, né, claro aí quais são as atividades para serem entregues. Então, olha, essa daqui tem atividade para ser entregue. Vocês devem realizá-la no caderno, entregar cópia escaneada, anexo no Classroom. Tem link da aula para você assistir novamente, né? Esse daqui também, olha, da mesma maneira, tem um arquivo Word. Então você vai aqui no arquivo Word com exemplos de exercícios resolvidos. Estudem o assunto e entre em contato para sanar eventuais dúvidas. Essa daqui, por exemplo, não tem atividade avaliativa. Você só precisa estudar, precisa enviar. E aqui tem outra, vocês devem realizá-la no caderno e entregar a cópia. Então são apenas duas que precisam entregar e uma é para estudar. Tá tudo bem? Estão... todo mundo acho que conseguiu entender, e quem não tiver com alguma dúvida, sempre entrou em contato aí, a gente responde, tá? Vamos lá, que eu acho que agora concluiu. Relembrando o que a gente está falando, né? Na verdade, a gente falou de energia como capacidade de realizar trabalho, a gente falou de formas de energia, as mais conhecidas aí que a gente lida é cinética e potencial. Existem outras, a gente vai aprender ao longo dos nossos assuntos. A matéria é tudo que tem massa e ocupa o lugar no espaço, a gente também viu isso, né? E os estados da matéria a gente discutiu, o sólido, líquido e gasoso. A diferença... Tem gente aí de novo. Isso é ruim, que atrapalha demais. Ativo, auto-permitir, mas não adianta. Vocês sabem que... Meu Deus. Quais são as diferenças entre, né, os aspectos dos estados, sólido, líquido e gasoso? No sólido tem uma organização melhor da matéria, né? O volume é definido e o movimento dos átomos e das moléculas que formam a substância, ele é mais restrito. A forma líquida, ela é indefinida, ela assume a forma do recipiente que o contém. Se você colocar dentro de um aquário arredondado, a água vai assumir aquela forma, né? O arranjo é desordenado e o volume é definido justamente pelo recipiente que o contém, e as partículas movem-se, né, relativamente livres, né? Movem-se umas entre as outras. E no gás é que o arranjo é desordenado mesmo, as ligações são muito mais livres, o volume é indefinido, vai depender, né, do recipiente que contém, e as partículas são livres para se mover. O que tem a ver isso, então, com o que a gente está estudando?
É como se a gente estivesse olhando num microscópio muito poderoso. E aí, esse bloco vermelho e esse bloco azul, né, representam a substância e tem seus átomos lá dentro. Dependendo da agitação desses átomos, a gente diz que um elemento tem temperatura maior do que o outro. E aí acontece o fenômeno que a gente está estudando de quando a gente coloca eles em contato, né, eles tendem a obter o equilíbrio térmico, fazendo com que algo que a gente chama de calor, um tipo de energia, seja transferida do corpo que tem maior temperatura para menor temperatura. Do corpo que tem maior temperatura para o de menor temperatura. Lembram disso? Então, olha, por exemplo, a gente tem aqui, olha só que interessante, esse exemplo, você tem um objeto aqui a 0 graus Celsius e você tem um muito mais, né, com a temperatura muito menor, não é isso? É menos 20 graus Celsius. E olha só o calor, então, qual a direção do fluxo do calor? Do de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá vendo? Até aqui eu acho que está tudo bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se manifestem, viu? Muito importante aqui, olha, quais são as unidades então de calor? A gente pode usar a caloria, a gente pode usar o joule e a gente pode inclusive ver essa unidade aqui, BTU. Vocês estão antenados com as coisas e ouviram já falar que o ar-condicionado, você se preocupa com quantos BTUs o ar-condicionado possui, se ele vai ter capacidade de diminuir a temperatura de um quarto, da sala, né? Você tem que dimensionar dependendo da área, né? Do tamanho da sala que você deseja, na verdade do volume, qual o tamanho da sala ou do quarto que você deseja resfriar, né? Por quê? Porque o BTU é a medida do calor que você, na verdade, né, vai ser capaz de retirar da sala. Porque o ar-condicionado funciona, né, um pouquinho ao contrário. Ao invés de ele retira calor daquele ambiente, joga para fora, né, e coloca um ar mais resfriado para dentro daquele ambiente. O que é BTU, afinal de contas, então? BTU é uma unidade de medida de calor que representa a quantidade de calor necessária para elevar em uma libra de água de 63 graus Fahrenheit para 64 graus Fahrenheit. Vocês percebem e lembram aí que Fahrenheit é uma unidade de temperatura. Tá vendo? Enquanto o joule é a unidade que a gente adota no Sistema Internacional para a energia. O BTU é uma unidade de medida de calor, mas ele não é o Sistema Internacional. É uma unidade térmica britânica. Olha aqui o nome em inglês, tá vendo? E a caloria? A caloria, ela é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius uma quantidade de 1 grama de água. Tá vendo? Então, é tudo medida de calor. Quanto calor você tem que ceder, olha aqui a chama, quanto calor você tem que ceder para uma substância variar de 1 grau sua temperatura. Ou 1 grau Celsius é a caloria. Para você variar de 1 grau Fahrenheit, a quantidade de 1 libra de água é o BTU. Talvez essa seja uma informação nova aí
essa nova unidade de caloria. Nos exercícios a gente pode explorar isso futuramente. Agora, a convenção que a gente tem, então, para troca de calor, como eu falei, olha, calor pode ser recebido e calor pode ser retirado. Por exemplo, no exemplo do ar-condicionado que eu comentei. Quando um corpo recebe calor, a gente convenciona que o calor é positivo. Olha só, maior do que zero. E quando você retira calor do corpo ou da substância, você convenciona que o calor é negativo, ou seja, menor do que zero. Compreendem isso? Todo mundo acompanhou até agora? Tem uma máquina de lavar aqui. Tem uma máquina de lavar aqui. Tá trabalhando. O apartamento é pequenininho e aí vocês ouvem tudo. Eu tô na sala. É engraçado, ela é barulhento pra caramba. Daqui a pouco ela começa de novo. Mas tá tudo ok, né? Repete mais uma vez, Vanessa. Tá bom. Essa parte aqui do calor recebido. Ai, meu Deus, ainda tem gente chegando. Ó, tem uma regrinha aí da gente ter uma tolerância, tá? Eu acho que são 15 minutos. Depois a gente não tá permitindo mais a entrada, tá? Então, como começou 10h20 a aula, 10h35 é a tolerância para entrar na aula, tá? Mas evitem, vamos entrar no começo que a gente fica toda hora parando. Bem, Vanessa pediu para repetir a questão aqui. Vamos lá. É só o seguinte, Vanessa. É uma convenção. Se o corpo recebe calor, a gente vai dizer que esse calor é positivo. Positivos são os números maiores do que zero. Tá bom? E se a gente está retirando calor do corpo, né? Se o calor está saindo do corpo, a gente convenciona que o calor é negativo. Então, negativos são os números menores do que zero. É isso que esse slide está representando. Ou o corpo recebe calor, ou o corpo cede calor. Tá bom? Tranquilo, tranquilão. Beleza, Vanessa? Ok. Então, continuando a nossa revisão, olha, os exercícios que vocês entregaram e fizeram levam em consideração isso. Deus do céu. A gente fala, mas não... Então, é porque eu avisei hoje, estou reforçando. Próxima aula, tolerância são de 15 minutos. Já posso? Tá. O que eu estava dizendo. A gente fez exercícios desse, foi o que vocês entregaram. Vocês fizeram a somatória do calor que um corpo estava cedendo para o outro, né? A gente fez cálculos que levam em conta essa somatória de calor. Essa letra aqui, esquisita, olha, pessoal, sempre que vocês virem, é a letra de somatório. Somatório de quê? Do calor, que é calor. Somatório de calor tem que ser igual a zero. O que isso significa? Essa equação significa isso tudo que está escrito aqui em português, olha. Quando vocês olharem para essa equação, vocês têm que se lembrar que em um sistema isolado, a quantidade total de calor trocado entre os corpos é nula, por isso que é igual a zero. Ou seja,
o calor total recebido pelos corpos mais frios é igual ao calor total retirado dos corpos mais quentes. Faz sentido, né? Você tem que pensar isso, faz completo sentido. Se um objeto tem uma temperatura menor do que um que tem a temperatura maior, o calor sai desse corpo com temperatura maior e chega ao corpo de temperatura menor. De alguma maneira ele vai ser transferido, né? Principalmente se você coloca eles em contato, é facilitada essa transferência. Tá bom? Entenderam isso? Entenderam esse slide? Isso é muito importante também que vocês me digam que essa equação, vocês compreenderam o que ela significa. O calor total recebido pelos corpos mais frios é igual ao calor total retirado dos corpos mais quentes. E aí, quer dizer, você vai somar, né? Todos os calores, sejam recebidos ou cedidos, tem que dar igual a zero. É isso que a equação está dizendo. Compreenderam a equação? Me digam aí, para a gente poder caminhar. Esse símbolo antes do que é símbolo de somatório. Esse símbolo é o símbolo de soma. Soma todo tipo de calor, tanto absorvido quanto cedido. Dá quanto? Tem que dar igual a zero. Beleza? Esse símbolo do que é o símbolo de somatório. De soma. Soma tudo que foi cedido e tudo que foi recebido. O líquido tem que dar zero. Compreendeu? Bem, a termodinâmica que a gente vai estudar já um pouco à frente, vai estudar essas trocas de energia entre um sistema e o que está à sua volta. Viu? As questões que a gente vai se propor a responder é como ocorre essa transferência de calor e qual é a velocidade, porque vocês percebem que tem coisas que resfriam mais rápido, tem coisas que aquecem também mais rápido, né? Dependendo do tipo de material, há um aquecimento mais rápido e dependendo do tipo de material também há um resfriamento, né? Mais rápido. Dependendo da substância, isso acontece de uma maneira mais rápida ou menos rápida. Não é isso? Aí surge essa questão, ó. O que ocorre com a temperatura de um corpo quando você transfere calor para ele? Aí está em forma de gráfico que eu vou explicar já já. Mas o que acontece quando você aquece um corpo? Você já pegou? Porque hoje eu acho que não existe mais. Vocês já viram num painel de eletricidade? Vocês viram aqueles... tem um chumbinho, vocês já viram, sabe o que é chumbo? Chumbinho mesmo, pode ser de pistola também. Quem já brincou de arminha no interior, né, pode ter tido essa experiência de atirar com uma espingarda de chumbinho. Aquele material, aquele metalzinho, chumbinho, a gente conseguia, antes, pelo menos na minha adolescência, infância e adolescência, a gente conseguia nos painéis de caixa de energia. Tinha uns lacres. O lacre era de chumbinho. Eu pegava aquele chumbinho e derretia numa colher na boca do fogão. Aí eu tinha metal derretido. Eu achava interessante e fazia isso. Dependendo do material que você
dependendo do material que você aquece, ele fica quente, né? Aliás, todo material. Agora, como eu disse, tem material que aquece mais rapidamente do que o outro, né? Você consegue segurar o cabo da panela, por exemplo, que está na mesma chama, e não consegue segurar a colher diretamente. Se você abre duas bocas, né, a chama de duas bocas do fogão na mesma intensidade, só um minutinho que eu vou dar um stop aqui na máquina para não atrapalhar, né? Só um minutinho, tá? Depois eu continuo. Que a máquina está na fase da centrifugação e ela parece um avião decolando. Bem, estava dizendo que a cabo da panela você consegue segurar. Apesar de estar aquecendo, ela tem uma propriedade que ela não é uma boa condutora térmica, e aí você consegue segurar, e é um plástico, né? É um tipo diferente de material, não é um metal. Então a gente já percebe que um tipo específico de plástico é má condutora térmica, e o metal é um bom condutor térmico. Bem, o ar frio ele fica mais para baixo e o ar quente fica mais para cima. Eu vi uma vez isso e ele dizia que era uma lei da termodinâmica, mas faz tanto tempo que a certeza nem existe mais. O senhor pode confirmar? Sim. Quando você aquece a substância, por exemplo, o ar, ele tende a diminuir sua densidade, né? Então, o ar quente é menos denso e ele tende a suspender. O ar frio é mais denso e ele tende a abaixar. Inclusive, lá... Oh, Robert. Não vou aceitar mais não, hein, Robert? Bom dia aí, entra, mas eu acabei de avisar a galera que a tolerância são 15 minutos, tá bom? Então, nas próximas aulas eu não vou poder permitir a entrada não, com tanto atraso. Então, a gente vai ver que esse processo de subida e descida das camadas de ar, as mais próximas da superfície aquecem, né? Por conta da reflexão da energia que está vindo do Sol. Então, as camadas de ar mais próximas da superfície aquecem e se elevam. As camadas da atmosfera que estão mais altas, elas tendem a resfriar e abaixam. Isso daí faz um ciclo que a gente chama de convecção, tá? É uma forma de transportar calor também, a gente vai ver nos próximos slides. Ok? Faz 2 semanas que ficam com pena de negar e falam isso. Não, eu não vou ter pena não, é porque eu não tinha dito antes. Entendeu? Eu tô avisando para ir também depois não ter chororô. Vou ter pena não. A não ser que lá nas reuniões a coordenação peça que para aumentar a tolerância, sei lá. E às vezes dá a pena mesmo, porque a pessoa ter alguma razão e tal, mas a gente tem que organizar isso. Olha aí. ou entra e sai, né? Ou cai a internet. Esse negócio de ensino remoto é bastante complicado. Tá. Aí, olha só. Então, tudo isso que a gente está conversando sobre ceder calor, né? Fornecer calor, o que acontece com a substância? Ela aquece
sim, ela aquece, mas dependendo da substância, ela não fica aquecendo indefinidamente sem alguma coisa acontecer. Chega num determinado ponto, né, ou melhor, numa determinada temperatura, que aquela substância não apenas só aquece, ela passa por uma mudança de estado. Percebeu, Vanessa? Porque eu fiz essa pergunta, que parecia tão óbvia. As coisas não apenas aquecem quando a gente fornece calor a elas, elas também podem mudar de estado. Pode haver uma mudança de estado. Aqueles estados que a gente viu, né? Que sólido, líquido e gasoso, essencialmente, a gente viu. Então, a informação nova é essa, que além de aquecer, eles podem mudar de estado. Como é que a gente representa isso num gráfico? Tá aqui, olha, a representação do gráfico. Tá vendo? Olha, esse gráfico aqui de baixo tá melhor para identificar. Nós temos no eixo vertical a temperatura em graus Celsius. Então, gráfico você tem sempre que indicar o que é que você está lendo no eixo vertical. A temperatura, em qual unidade? Em graus Celsius. E no eixo horizontal, o que a gente está vendo? A quantidade de calor. Em qual unidade? Em caloria. O que acontece com um corpo que está lá, olha, no seu estado sólido, a uma temperatura bem baixa? Tá vendo? Porque no encontro aqui é o zero. 0 graus Celsius é aqui, no encontro entre os eixos. Para baixo é temperatura negativa. Então, esse objeto aqui estava a uma temperatura negativa inicial no estado sólido. Essa reta que chega até a horizontal está representando que a temperatura vai aumentando. Olha, claro que a temperatura está aumentando. Tá abaixo de zero e vai chegando até a temperatura zero, tá vendo? Depois que ele chegou a essa temperatura, olha, ele se mantém nessa temperatura, mas vai passando de sólido para líquido, tá vendo? Tanto que tem sólido e líquido ao mesmo tempo. Mas ele se mantém a mesma temperatura. É o gelo derretendo, por exemplo. Então, aquela aguinha do gelo derretendo ainda está a temperatura de 0 graus. E aí, quando você fornece ainda mais calor, ele vai aumentando agora a sua temperatura, mas no estado líquido. Se você aumenta, chega a uma determinada temperatura, que no caso da água é 100 graus, ele passa a uma outra transformação de fase. Ele vai estar em líquido e vapor, né? É a água fervendo. E depois, então, olha, isso acontece a uma mesma temperatura. Depois que você tiver só vapor, você ainda consegue aquecer o vapor, aquece, e ele, né, pode ser aquecido indefinidamente, né? Aí ele vai ser só vapor aquecido. Tá vendo? Mas existem etapas do aquecimento que a substância passa por uma mudança de fase. Compreenderam a leitura desse gráfico? Compreenderam a leitura do gráfico? O que ele representa? Isso. O ar frio ele fica mais para baixo. Ah, não, isso daqui o menino já tinha dito. Positivo. Sim, Vanessa, sim. Tá bom. Ok? Esse gráfico, então, quando vocês olharem novamente, muita atenção, tá? Atenção nos eixos.
né? Bem calmamente estou explicando. Olha, o eixo vertical é o eixo da temperatura. O eixo da horizontal é a da quantidade de calor. O que significam essas linhas? Significa nesse ponto aqui embaixo, onde o cursor está apontando, olha, eu vou usar uma caneta. Ó, neste ponto aqui, não está desenhando? Neste ponto aqui é onde inicia. O corpo está a uma temperatura negativa. Você vai fornecendo calor ao cubo de gelo e ele vai aumentando sua temperatura. Ele estava abaixo de zero, e ele vai chegar, quando chegar a zero, ele passa pela primeira transformação. Ele sai do estado sólido e vai para o líquido. Então fica uma coexistência entre as duas fases. Depois que ele se transforma todo em líquido a 0 graus Celsius, você continua cedendo calor, né? Fornecendo calor, na verdade, e ele então é líquido que vai aumentando sua temperatura. Aumenta até 100 graus. Em 100 graus Celsius, ele vai mudar novamente de fase, passa do líquido para vapor. Então vai ter um período aí que tem a coexistência entre líquido e vapor. E aí até todo líquido se transformar em vapor, isso acontece a essa temperatura de 100 graus Celsius. Após essa transformação, aí você tem vapor que pode ser aquecido. É assim que a gente lê esse gráfico. Acima é a mesma coisa, mas está ilustrado. Tá vendo? Como é que a gente calcula esse calor que a gente cede? A gente viu a equação fundamental. Então, olha aqui, a equação fundamental da calorimetria é essa. A quantidade de calor Q é igual ao produto da massa da substância, M, vezes o calor específico da substância, que é a propriedade da substância, o calor específico da substância, pela variação de temperatura que ele sofreu. Então, calor, quando há variação de temperatura, é calculado dessa maneira. Você pode calcular também como sendo a capacidade térmica, esse C maiúsculo, vezes essa variação de temperatura. Então, está tudo aqui descrito, que é a quantidade de calor trocado, e essas são as unidades que você pode utilizar. Calor pode ser dado em joule, pode ser dado em caloria, pode ser dado em quilocaloria ou ainda BTU. E existem algumas outras. Capacidade térmica ou capacidade calorífica é dado em joule por grau Celsius. A massa pode ser dada em grama ou em quilograma. O calor específico da substância é dado em joule por quilograma por grau Celsius. Tá vendo? E finalmente a variação de temperatura ΔT, que é calculada como temperatura final menos temperatura inicial, pode ser dado em Kelvin, pode ser dado em Celsius ou Fahrenheit, como desejar, ou como o exercício solicitar. Tá vendo? Deixa eu ver aqui vocês. Tem que sair de uma aí, né, Misael? Tenta sair, tá? Entrar com duas contas não precisa. Verificaram esse slide? Tá tudo bem? Alguém tem dúvida sobre essa parte da equação do calor? Do calor sensível, viu? Quando há variação de temperatura. Então, olha, se você fosse ver
nesse gráfico aqui, quais são os intervalos que você vai conseguir calcular o calor sensível. Só onde houve variação de temperatura. Então, olha, nessa região aqui, você consegue calcular o calor sensível, que é com aquela equação. Nessa região aqui, você consegue calcular o calor sensível, que é com a equação que a gente acabou de ver. E nessa região aqui também você consegue calcular o calor sensível. Por quê? Porque aqui tem variação de temperatura. Olha da onde variou a temperatura. Estava numa temperatura inicial negativa, chegou numa temperatura final zero. Estava numa temperatura inicial zero, chegou numa temperatura final, por exemplo, de 100 graus Celsius. E aí depois, olha aqui, tem novamente a temperatura inicial de 100 graus Celsius e uma temperatura final de, sei lá, 200, 500, quanto você quiser aquecer o vapor. Mas está vendo? Calor sensível, ou seja, MC delta θ, só pode ser calculado onde há delta θ, que é a variação de temperatura. Compreenderam? E nesses intermediários, nesse platô, nessas linhas retas aqui, quando acontece a mudança de fase, não tem calor? Tem, a gente está fornecendo, olha, a quantidade de calor, então ainda tem calor. Mas qual é o tipo de calor numa mudança de fase? A gente vai dar outro nome, é o calor latente, que a gente vai chamar de QL, tá vendo? Nesse intervalo onde não há variação de temperatura, ou onde a substância está mudando de fase, o tipo de calor é o calor latente. Compreenderam também essa? Então, uma informação importantíssima que eu acabei de mencionar. Nas regiões do gráfico que possui variação de temperatura, né, nas retas inclinadas, você calcula o calor sensível. Nas retas horizontais, onde há mudança de fase, você calcula o calor latente. Tá bom? Maria Clara, Vivian, sim, beleza. Ótimo. Vamos adiante. Calor específico e capacidade calorífica ou capacidade térmica foi comentado já também, né? Aqui tem uma tabelinha, porque a gente precisa, às vezes, consultar algumas tabelas ou o exercício vai informar qual é o calor específico para a gente poder calcular. Por exemplo, para a gente poder calcular o calor sensível, eu preciso usar essa equação, MC delta T. Então, olha, eu preciso calcular, eu preciso conhecer o calor específico. Eu preciso conhecer o valor de C. Se for a água, é 4.200. Se for o gelo, é 2040. O etanol, o cobre, o ferro, o latão, o vidro, todos eles têm seus calores específicos, por isso que é específico. De cada elemento vai ter um valor, né? Um valor próprio, tá bom? E você, inclusive, pode trabalhar com esses valores
olha só, em unidades diversificadas. Na última aula, nas últimas aulas, eu mostrei para vocês um link, tem uma aula que tem um link que fala bastante dessa quantidade aqui, o mol, né? Quantos moles, né, de átomos tem uma quantidade, uma porção de uma substância, né? E como é que faz a conversão dessa quantidade mol para grama ou para quilograma? Então, tem condições de você fazer essa conversão. Para cada elemento, você tem um valor de calor específico apropriado. Você pode descrevê-lo em grama, ou em quilograma, ou em mol. Tá vendo? Você pode descrevê-lo na unidade de calor, caloria, ou pode descrever em unidade de calor, joule. O que você sempre vai mostrar em relação à temperatura é usar a unidade Kelvin, tá bom? Então, preferencialmente, a variação de temperatura você sempre usa a unidade Kelvin. Você pode usar a unidade Celsius também. E, por sorte, a variação de temperatura na unidade Celsius é equivalente à variação de temperatura na unidade Kelvin. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por que elas são equivalentes? Essa variação é igual a essa variação, porque ambas as escalas Celsius, estou fazendo um termômetrozinho aqui, a escala Celsius, a variação dela é de 0 até 100. E a variação da escala Kelvin é de 273 até 373. Então, a variação das duas escalas são equivalentes. Aqui varia de 100 e aqui varia de 100 também. Concorda? Então, quando a gente fala de variação de temperatura, você pode usar tanto em Kelvin quanto em Celsius, porque as variações são iguais. As variações são iguais. Compreendeu isso também? Compreenderam? A questão da variação. Ambas as escalas, Celsius e Kelvin, têm a mesma variação de temperatura. De 0 a 100, de 273 a 373 também variou 100. Então, em alguns exercícios, vocês podem precisar desse conhecimento aqui, de que a variação das escalas são idênticas. Uma coisa que a gente não comentou na aula passada, que eu estou trazendo de novidade aqui, é que essas transformações, pessoal, podem acontecer em situações controladas. Então, eu posso controlar a pressão. Se a gente estiver num laboratório, né, ou se a gente está a um nível do mar fazendo uma experiência, essa experiência é realizada à pressão constante. Tá certo? Nesse caso, o calor sensível é igual à variação da entalpia do corpo. Entalpia, vocês estudam lá em química. Às vezes vocês vão ouvir falar de entalpia lá nas aulas de química. Já ouviram falar?
professor de química já falou de entalpia de uma mistura, mas brevemente eu creio que elas, ou o professor Messias ou a Nádia, é Nádia? Ela vai falar, eles vão falar. Dela. Hã? Tá certo o nome dela, é esse mesmo. Perfeito. Então, quando vocês ouvirem falar, vocês vão associar. O que é entalpia? Dependendo da experiência, dependendo da mistura química que você está fazendo, se ela for a pressão constante, é o calor sensível. É o calor que aquela mistura química ela pode ceder, né? Geralmente, algumas misturas que você faz em química, elas geram calor. Vocês já perceberam isso? Esses dias eu estava aqui preparando umas coisas para limpar a casa. Eu misturei álcool com como é aquele negócio de banheiro? Detergente não, desinfetante e água sanitária. Quando a gente faz umas misturas aí malucas, muito cuidado, porque elas aquecem, elas liberam calor, tá vendo? Liberam calor. Começa a espumar, faz dá umas coisas malucas, né? Vinagre e água. E você pode se queimar. Então, muito cuidado quando fazem algumas misturas aí para... Elas liberam também substâncias tóxicas, né? Tem que ter muito cuidado aí quando... Aí irritam os olhos, sufocam. É bastante perigoso aí, às vezes, você fazer algumas misturas. E tem a ver com isso aqui que a gente está estudando. Então, se for a pressão constante, termina sendo, o calor sensível termina sendo igual à variação da entalpia. E você pode fazer de forma que o volume permaneça constante. Tá vendo? Quando isso acontece, o calor é igual à variação da energia interna do corpo. Então, só um detalhezinho. Muito interessante. Chegamos, então, à questão do calor latente. Exploramos suficientemente o calor sensível, que guardem na cabeça. É aquele quando há variação de temperatura. Agora, quando há transformação de fase, o calor é denominado calor latente. Então, calor latente, quando o calor trocado é utilizado pela substância para mudar de estado físico, sem variação de temperatura e sob pressão constante. Ele é chamado de calor latente. Então você tem que estar a pressão constante também. E aí, olha só, o caso da água, você tem um ciclo aqui que você pode observar. Olha, se ela está em estado sólido e passa para o líquido, ela sofreu uma transformação de fase que a gente chama de fusão. Deixa eu silenciar esse telefone chato. Quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ela sofre uma mudança de fase que a gente chama de vaporização. E o sólido também pode passar imediatamente de sólido para gasoso. Vocês saberiam me dizer um exemplo disso? Quando passa... Quem está falando árabe? Eu? Oi? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? É isso? Não. Presta atenção aqui na aula e parem de zoar aí. Não, viaja não, galera. Mantenha o foco aqui. Bem, eu acho que vocês
já conhecem isso daqui. Mas eu perguntei, vocês já viram alguma coisa passar do estado sólido para estado gasoso sem passar pela fusão? Isso daí é interessante. Tem um negóciozinho que vocês colocam, os pais de vocês podem ter comprado já, aquelas bolinhas brancas de naftalina que coloca no armário para dar um cheirinho e espantar barata. Sublimação é o nome, isso. A naftalina, ela sublima. Você não vê ela derreter. Ela passa imediatamente do estado sólido para o gasoso. É sólido para o gasoso. É um negócio muito louco, né? Você não vê, ela não derrete, você não vê ela chegar no estado líquido dela, da naftalina, você não vê. Aquelas bolinhas você coloca ali, elas não molham a roupa, porque elas não chegam ao estado líquido, ela passa diretamente do sólido para o gasoso. Viu? É bem bacana mesmo. E a ciclo contrário, olha só, você tem do líquido para o sólido é a solidificação, do gasoso para o líquido é a condensação, e tem do gasoso diretamente para o sólido, que é a denominada deposição, viu? Também tem. Da gasoso para o líquido, você vê muito em dias frios, hoje até que está assim, porque a umidade do ar, a umidade relativa está alta, acabou de chover, e a janela, como o interior das residências são mais aquecidas, costumam ser mais aquecidas, você vê gotículas, né, juntando na superfície da janela. Já perceberam isso também? São esses fenômenos que a gente está conversando. A gente está compreendendo agora o que acontece. Viu? Tem bastante proximidade com o nosso dia a dia. Todas as questões físicas, né, a gente conhece pela observação. Bem, dependendo dessa mudança de fase, então a transformação pode ter cedido calor, então a gente vai chamar que ele é endotérmico. As transformações de fusão, vaporização e sublimação são endotérmicas, porque a matéria precisa absorver calor. E a gente pode também ter transformações exotérmicas, onde o calor vai ser, né, menor do que zero, negativo. Essas transformações de liquefação, solidificação e sublimação inversa são exotérmicas, pois a matéria precisa liberar calor. Tá vendo? Então, dependendo da transformação receber ou ceder calor, ela pode receber esses nomes aqui que vocês podem ver em alguma ocasião. Geralmente, exercícios do Enem usam essas palavras técnicas para ver se a pessoa está ligada. Vocês precisam ficar atentos nisso, tá aqui? O granizo é sublimação inversa? Por que você acha isso? O granizo é as camadas de ar lá nas altas, né, em altas altitudes, muito frio, né? Eu acho que pode ser, né? Faz sentido o granizo aí. Então, a umidade do ar, o vapor está bem distribuído, né? Mas está bem intensificado, e a temperatura tão fria que de repente ele congela. Quando congela, aquelas gotículas, né, elas se agregam e caem como granizo. É gasoso e vira sólido. É muito provável que sim. Bem observado, Diogo. Muito bem. Como é que a gente calcula o calor latente? Olha, enquanto
Enquanto o calor sensível é calculado dessa forma, C vezes delta T, enquanto o calor sensível, por isso que tem o S, lembra sempre, tá? Calor sensível, MC delta T, tem variação de temperatura e tem calor específico. Calor latente é M vezes L, onde L é o calor latente da transformação física. Então, se fundiu, você vai ter calor latente de fusão. Se evaporou, você vai ter calor latente de vaporização. E assim por diante. Tá bom? Dependendo da transformação, esse L, que é o calor latente, vai depender da transformação que aconteceu. Então, novamente, Q é o calor, a quantidade de calor trocado, recebido ou cedido. O L é o calor latente daquela transformação específica, ou solidificação, liquefação, evaporação, tanto o que tiver acontecido com a substância, e M é a massa da quantidade de substância que mudou de fase. Percebe? Quando a pressão é constante, a gente já viu que ela é igual à variação da entalpia. Então, esse daqui é um detalhezinho, mas é mais secundário essa informação aqui, por enquanto. Compreenderam até agora, pessoal? Isso é uma revisão zona que a gente acabou de fazer. Beleza. Tá bom? Essa última parte foi bem... Esse último slide aqui tem bastante informação. Vocês precisam, né, assimilar, estudar depois para entrar na cachola, e por enquanto vocês precisam compreender o que eu estou falando. Calor sensível, QS, é calculado com massa, calor específico e variação de temperatura. Agora, calor latente é quando tem uma transformação de fase. Aí ele é calculado dessa maneira, o M vezes o calor latente daquela transformação. Resumo bom demais, né? Ah, beleza, que bom, gostou. Fico feliz. E agora a gente vai analisar outra questão física. Agora a gente vai passar para um outro aspecto do estudo do calor. Vejam só esse bloco aqui. Isso daqui é uma parede. Isso aqui é uma parede. Ela tem área A. Deixa eu marcar a área dela para vocês verem. Ó, a área da parede é essa daqui que eu estou pintando de azul. Tá vendo? Essa superfície aqui, a parte da frente da parede. Essa em azul. Essa daqui, essa outra aqui, eu vou pintar de amarelo, ó. É a parte de trás da parede. Então pensem que você está no seu quarto. Está trancado e aqui tem o lado de fora e aqui é do lado de dentro da parede, do quarto. Da parte da parede que está para dentro do quarto eu pintei de amarelo. A parte da parede que está para fora do quarto eu pintei de azul. A temperatura dentro do quarto é T1, tá aqui em cima, olha. É maior do que a temperatura do lado de fora do quarto, que é T2. Se a temperatura de dentro do quarto é maior do que a temperatura de fora do quarto, então há um fluxo de calor atravessando a parede.
vai ter calor atravessando do lado de dentro do quarto para o lado de fora. Tá vendo? Esse desenho representa isso, por exemplo. Vocês compreenderam isso que eu falei? Digam para mim que vocês compreenderam o que eu acabei de falar. Naquele desenho você tem uma parede, tem a parte de dentro e tem a parte de fora. A parte de dentro está mais aquecida que a parte de fora. Então, calor vai atravessar aquela parede. Compreenderam o que representa esse desenho? Então, está representando uma região em que há transferência de calor. O calor está passando por dentro dessa área. Como é que eu calculo a velocidade com que o calor atravessa essa parede? A velocidade com que ela atravessa a parede, a gente chama de fluxo de calor. Como é que calcula o fluxo? O fluxo eu vou escrever como esse Q minúsculo com um ponto em cima. Ela é a quantidade de calor que atravessa a área dividido pelo intervalo de tempo. Porque não é velocidade, é um tipo de velocidade, tá vendo? Velocidade a gente lembra lá de mecânica que é delta S sobre delta T. É a distância percorrida por unidade de tempo, né? Pelo intervalo de tempo que percorreu. Então, olha, para a gente calcular o calor, a gente está fazendo uma adaptação daquela equação de velocidade. Compreendem? Deixa eu anotar aqui, ó. Velocidade é igual à distância percorrida, vou deixar um D aqui, sobre a variação de tempo, ou quanto tempo que levou. O que ele atravessou? Ele atravessou essa distância aqui, mas só que tem que multiplicar essa distância pela área, porque não foi só reto aqui, né? O calor atravessou essa região da parede toda, tá vendo? Então, por isso que é a quantidade de calor que atravessa a área num intervalo de tempo. Então, a gente calcula como sendo Q sobre ΔT. No sistema internacional, o fluxo de calor é dado, olha só, em watt, é a potência, ou joule por segundo. JS é joule por segundo. Então, o fluxo de calor, ou a velocidade com que acontece uma troca de calor, depende da potência, né? Por isso que é watt. A gente sempre vê nos produtos qual é a potência do ferro de passar, da secar cabelo, né? A gente está vendo aí quanto calor, qual é o fluxo de calor que ele consegue jogar, principalmente o secador de cabelo, né? A gente eu vou repetir. O delta vai ser o quê? Qual delta? Esse delta T? O delta é sempre variação. E T minúsculo é tempo, variação do tempo. Quanto tempo passou? Intervalo de tempo. Correto, Vanessa? Compreendeu? É isso aí. Então, olha, agora já é matéria nova, novidade. Como é que a gente calcula o calor que atravessa uma certa região? Então, o calor que atravessa uma certa região vai depender da área que esse calor atravessou. E isso vai nos dar o fluxo de calor. Certo? Então, olha só, uma outra definição de temperatura interessante pode ser a seguinte, olha, que é a grandeza física que indica a direção
e que permite calcular a intensidade do fluxo de calor trocado entre dois corpos. É uma definição alternativa de temperatura. Temperatura a gente sempre costuma definir como o grau de agitação térmica das moléculas, mas não é a única definição de temperatura. Agora, vocês podem relacionar temperatura com o fluxo de calor que foi transferido de um corpo para outro. De um corpo de maior temperatura, que está aqui em vermelho, para um de menor temperatura, que está em azul. Percebeu? E aí a gente passa a estudar quais são as formas de transferência de calor. A gente comentou isso já muito por alto e agora a gente está aprofundando. Existe a maneira de transferir calor por condução, por convecção, que a gente acabou de comentar lá no início da aula, a questão da massa de ar mais quente e mais fria, né, se movimentarem. E a gente também tem uma transferência de calor por radiação térmica. É o caso do Sol, né? Convecção, a gente tem essa troca de calor por convecção dentro do congelador. E a condução é quando a gente aquece diretamente uma haste de ferro. A gente vê que é bastante rápida, né, a transferência de calor da ponta da haste de ferro para outra, onde a gente está segurando. Tá bom? Então, novamente aqui, olha, só para a gente formalizar, a condução é a transferência de energia de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas por contato direto. Ela necessita obrigatoriamente de um meio material para se propagar. Ela é característica de meios estacionários. Então, há um fluxo de calor aqui que a gente denomina estacionário. Novamente, um exemplo aqui de condução de calor. Você pode colocar termômetros em posições diferentes dessa haste e aquecer a ponta, você vai conseguir notar nitidamente valores de temperatura diferentes para cada termômetro. Olha aí, ó. Ele vai aumentando a temperatura. Ó. Ele vai chegando. Nesse caso, ele estava, né? São preguinhos segurando. Só uma animaçãozinha aí. Então, a condução do calor se dá ao longo da barra. Tá bom? Qual é o aspecto aqui microscópico? É que calor alcança uma determinada molécula e ela vai transferindo essa energia extra para as moléculas vizinhas, tá vendo? A forma microscópica de compreender o que está acontecendo é essa. Vocês sabem que as moléculas e os átomos dentro do material, eles estão em constante movimento. E aí eles podem se chocar um com outros, eles vão transferindo essa energia extra, né? Quanto maior o movimento, no caso de um gás, as moléculas são bem separadinhas e elas têm movimento aleatório. E aí elas vão transferindo essa energia que elas conseguiram do aquecimento, da região aquecida, elas vão transferindo para outras moléculas. Tá vendo? Então, a transmissão de calor ocorre partícula por partícula, somente através da agitação molecular e dos choques entre as moléculas do meio. Essa é a forma de transferência de calor que a gente denomina condução. Tá bom? Percebeu essa daí também? Conseguiram compreender o aspecto teórico da condução? Tem a ver com as moléculas, a agitação e a transferência, né,
de energia que elas receberam da fonte de calor para outras moléculas. Viu? Bom, Diogo, isso aí. Dá um feedback aí que eu preciso. Olha, para calcular o fluxo de calor na condução, a gente vai usar uma lei que é a lei de Fourier. Então você tem aquele caso da parede, e a parede tem comprimento, tem espessura L, tá? Não é comprimento não, é a espessura. Dependendo, é até compreensível, é muito compreensível, né? Dependendo da espessura, você vai ter a condução facilitada, né? Quanto menor a espessura, o fluxo de calor é facilitado, é maior. Então, o fluxo de calor depende da área por onde o calor atravessa, essa parte que eu tinha pintado da parede, depende da variação de temperatura, ou seja, depende de quão diferente está a temperatura interna da temperatura externa da parede, no caso do nosso exemplo da parede, e depende também da espessura L da parede. Mas principalmente depende do material com que essa parede é construída. Porque, dependendo do material, nós teremos um parâmetro que a gente chama de condutividade térmica. Ele pode ser bom condutor térmico ou mau condutor térmico. Se você revestir essa parede de isopor, se você colocar, né, isopor aqui entre um lado e outro da parede, você vai ter esse fluxo de calor impedido de atravessar, né? Então, se você revestir de alguma maneira, esse fluxo de calor vai ser maior ou menor, dependendo da condutividade térmica de que a parede é feito, do elemento que a parede é feito. Vocês conseguem compreender essa parte? É aquele negócio de marcar os bois. Aí é a condução, né? E o fluxo do calor, o quanto o calor atravessa a parede, por exemplo, devido à condução, é calculado daquela maneira, daquele slide anterior. Depende da condutividade térmica da parede, da substância com a qual a parede é feita, depende da área da parede, depende da variação de temperatura e também depende da espessura da parede. Então é bastante compreensível também. Você tem parede bastante larga, você vai ter, né, um fluxo de calor menor. E dependendo da substância, dos elementos que você reveste a parede, você vai ter um isolamento térmico melhor ou pior. Perceberam esse ponto? Vocês têm que me falar, pessoal, se compreendem ou não o que eu estou dizendo, viu? Porque não podem depois dizer que não compreenderam nada e deixaram isso para lá. Me perguntem agora. Vamos interagir, pergunta, não entendi. Tem gente, Vanessa tem me dito, Diogo tá interagindo bastante, mas muita gente não. Eles usam material tão fino que o calor passa com muita facilidade. Volto, Vanessa. Volto lá. Vou deixar assim para eu poder ver o que você está me dizendo aqui. Volto lá e você me diz. Fala no áudio o que você está querendo. Oi?
Pode falar no áudio? Não entendeu o que, Vanessa? Fala no áudio, por favor. A professora, ela disse que não entendeu essa parte. Sim, mas o que dessa parte? Eu preciso saber. Acho que ela não entendeu a lei de Fourier. A lei de Fourier, ela vai mostrar como o fluxo de calor ocorre na condução. Tá bom? Você vai dizer o seguinte, olha, que o fluxo de calor que atravessa, né, esse material, ele depende da área do material, que é esse ar aqui, tá bom? Depende da área. Eu vou colocar o nome aqui. O ar, droga. O ar, naquela expressão, é a área. Desculpem aí a letra, porque é muito difícil escrever com esse negócio aqui. Então, é isso daqui, ó, é onde está o ar, é a área. Então, quanto maior a área, maior é o fluxo de calor, que é diretamente proporcional. Vai depender da variação de temperatura, tá vendo? Isso daqui é ΔT, variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior é o fluxo de calor, porque o fluxo de calor também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Agora, em relação ao L, L é o quê? L é a espessura. Epa, quase não consigo escrever. É a espessura da parede. Então, se a parede for mais espessa, for mais, né, espessa, mais larga, você vai ter um fluxo de calor menor. Tudo também vai depender da condutividade térmica de que é feito aquela barreira, aquela parede. Se você tiver substâncias má-condutoras térmicas, ou seja, isolantes térmicos, você vai impedir o calor de escapar daquele ambiente. Se você tiver utilizando bons condutores térmicos, uma parede, uma chapa de ferro vai permitir o calor atravessar. Uma chapa de material isolante, né? O que é um isolante bom, um isolante térmico? Quem sabe? Quem falou aí das casas nos Estados Unidos, a casa dos Estados Unidos, elas são revestidas, né, com uma lãzinha que é fibra de vidro. Vocês já viram? A fibra de vidro é um mau condutor térmico, então ele é isolante. As casas nos Estados Unidos, vocês veem em filme, elas são bem fininhas, né? Aí os assassinos, os monstros, aqueles serial killers conseguem bater, e com a porrada você atravessa algumas paredes, né? É tudo não é como a gente aqui de alvenaria, né? Tem chumbo? Aí eu nunca vi chumbo, não. Mas geralmente aquelas paredes são bem fraquinhas e por dentro elas têm algum revestimento. Porque na época
Na época do frio, né, eles têm que manter aquilo bem aquecido, eles ligam o aquecedor e o revestimento térmico das paredes impede que o calor escape. Com arma, com chumbo. Não sei. Tem isso daí, mas acho que esse argumento para defesa sei lá, se funciona. Porque, né, tem toda uma discussão que às vezes é pior, né? Quando sabem que você tem uma arma, juntam porção de bicho armado para tomar a sua arma. É muito mais fácil que isso aconteça. Mas enfim, é outra discussão. Então a questão de se defender com uma arma é complicado. Você tem que fortalecer as instituições, né? Você tem que fortalecer a instituição, né? E as polícias com bons salários e bons treinamento para que a segurança seja efetiva. É o que eu acredito, entendeu? Ao invés de a gente armar a população para se defender, isso é muito questionável. Sim, se estiverem invadindo a casa, por isso que tem que fortalecer as instituições. Tem que ter patrulhamento intensivo, né? Mas tudo bem, essa é outra discussão, outro dia a gente pode até conversar sobre isso. Sugiram que a gente faça Sugiram que a gente faça uma discussão dessa em grupo lá na escola. Essas questões, inclusive, são questões para redação, né? É complicado, né? Eu sou da opinião de que é preciso um fortalecimento das instituições, né? Polícia bem treinada, bem valorizada, assim como professores, né? Para ter uma boa educação, necessário incentivo, bom preparo, incentivo financeiro mesmo, e aí as coisas funcionam. Tem maior probabilidade, eu creio. Mas enfim, fomos para outro lado do assunto. Mas é interessante que até isso acontece, né? A gente está discutindo uma questão física aqui e a gente dá uma viajada conversando sobre outras questões. É muito bom isso. Mas entenderam aqui? Agora a Vanessa tinha dito que compreendeu, né? É que o fluxo de calor que atravessa algum material vai depender da área desse material, vai depender da variação da temperatura a que ele é submetido e vai depender da espessura desse material. Ok? Quando vocês virem essa equação ou ouvirem falar da lei de Fourier, vocês agora têm condição de falar sobre ela, de descrevê-la. Aqui são porção de rabisco? Não são porção de rabisco. São gráficos que representam a condutividade térmica de diversas substâncias. Novamente eu trouxe gráficos para vocês verem, olha, na vertical, no eixo vertical, você tem condutividade térmica. No eixo horizontal, vocês têm temperatura. Para os três gráficos mostram condutividade térmica em função da temperatura. Condutividade térmica em função da temperatura. Tá vendo? E aí você tem, olha aqui, uma série de elementos: prato, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, platina, ferro, aço inoxidável, óxido de alumínio, pirocerâmica, quartzo fundido,
Tá vendo? Óxido de alumínio. E olha só, vocês percebem que esse gráfico em particular, esse gráfico aqui, ele tem os quadradinhos que não estão divididos de maneira igual. Conseguem perceber o detalhe desse gráfico? Gráficos que são divididos em quadradinhos diferentes estão numa escala apropriada, uma escala logarítmica. Vocês já ouviram falar em logaritmos? Devem ter ouvido falar, né? Não? No primeiro ano, vocês não estudaram em matemática? Logaritmo? É bom, eu vou tomar nota para, na propulsão, os professores de matemática trabalharem esse assunto. Então, esse gráfico aqui, o primeiro gráfico, está numa escala logarítmica. E as linhas representam a condutividade térmica dos elementos de acordo com a temperatura. Tá vendo, por exemplo? Olha aqui o quartzo. Olha essa curva. Olha aqui, ó. Acompanha aqui em vermelho. O quartzo tem a condutividade térmica dependente da temperatura, tá vendo? Dependendo da temperatura, a condutividade térmica dela vai aumentando. Tá vendo? Ó, a baixas temperaturas, ele tem baixa condutividade térmica. À medida que a temperatura vai aumentando, a condutividade térmica também aumenta. Tá vendo que estranho? Tem outras substâncias que têm o comportamento diferente. Olha aqui, por exemplo, o ferro. Tá vendo? A condutividade térmica do ferro vai abaixando de acordo com a temperatura. Mas quando ele chega a uma determinada temperatura, a condutividade térmica aumenta de novo. Tá vendo que estranho? Assim como a água. Olha a água também. Olha a água é bem destacada porque ela é uma das substâncias mais interessantes aí. Inclusive naquelas discussões sobre busca de vida, né, nos outros planetas, é levado muito em consideração esse aspecto da condução térmica da água. Essa forma desse gráfico explica, por exemplo, por que um lago é capaz de congelar apenas a superfície e manter o seu interior em estado líquido. E isso daí, por exemplo, permite a existência de vida, né? Mesmo a temperaturas muito baixas. Vai criando uma camadinha aqui de gelo, dependendo da temperatura, e ao formar o gelo, dependendo da espessura desse gelo, ele isola todo o restante da água, impedindo o congelamento completo. Tá vendo que interessante? E aí a vida é mantida, mesmo nessas ocasiões, mesmo nessas temperaturas, às vezes extremas, né? Baixas demais. Isso é por conta do comportamento da água. A água, ao ser aquecida, ela muda sua densidade, ou ser resfriada, ela muda a sua densidade até uma temperatura característica e depois ela tem uma inversão, né, nesse comportamento. Quer dizer, é uma coisa assim inusitada. A gente saber que o lago não congela totalmente porque o gelo é, na verdade, um mau condutor térmico.
E por isso também que os povos, né, que moram nessas regiões de frio extremo fazem iglus. Os esquimós fazem iglus e vivem dentro dessas casinhas de gelo. Ué, será que gelo não é frio pra caramba? E lá dentro não fica frio? Não, não fica. Porque, na verdade, eles revestem o interior com peles de foca, aquelas peles bem, né? Aqueles pelinhos bem que, né, isolam quando o frio, e o gelo também também isola. Lá dentro eles se mantêm aquecidos. Então por isso que os iglus são feitos de gelo, porque na verdade o gelo é um mau condutor térmico. Tá vendo? Finalmente, que horas é essa? Falta só um pouquinho. O que vocês acham que a gente deixa convecção para a próxima aula, né? Porque eu acho que está com bastante informação. Não é verdade? A gente conclui na próxima aula convecção e radiação. Já estou com fome, tem que preparar as coisas. E aí, vocês compreenderam tudo? Tá tudo ok? Esses banheiros transparentes do Japão, na próxima aula você fala deles pra gente, Cauã. Tá bom? Você já tem condições de fazerem uma pesquisa e trazerem essas novidades. Vai ser legal. Depois da sua explicação, eu posso talvez complementar, mas traga essa informação pra gente. É muito importante que a gente tenha essa inversão das ofertas de conhecimento. Vocês também têm muito conhecimento para dar. Eu acho que vai ser muito legal você falar sobre esse banheiro transparente do Japão. Na próxima aula você dá um toque para a gente, valeu? Então é isso. Deixa eu só ver o que aconteceu. Meu negocinho aqui não faz mais a chamada. Falhou. Eu não tive tempo de... Retifique se o LE está incorreto, existe ficheiro. Não tem nenhuma nada de física. Tem sim. Tem, claro que tem várias chamadas de física e tem... inclusive eu pedi no grupo que vocês colocassem. Tá bom? E aí, novamente, a gente vai precisar fazer essa lista. Não. Eu pedi só do segundo C que separassem. Agora, a próxima lista, para evitar isso, vocês coloquem nome e turma, porque aí ficou muito complicado de pegar nome por nome e procurar da onde de qual turma. Agora vocês sabem a turma, vocês coloquem para mim, por favor. Nome e turma. Não, mas aqui não. Façam uma lista no grupo ou preencham uma lista quem é a representante de turma de cada série. E aí vocês mandam para mim. Compreenderam? Podem fazer isso para mim, por favor? Não, mas no print, o print não tem. O print não tem a turma, só tem os nomes. Aí eu não vou procurar nome por nome de qual turma que é. Né? É um trabalho desnecessário. Vocês podem fazer uma lista, por favor, com o nome e a turma, tá bom? Compreenderam? Eu vou aguardar essa lista aí, tá certo? Obrigado, então. Até lá.
Podem sair. Eu vou parar aqui. Tchau.